Ninguém conhece pastor Josué. Obrigado, filho. Deus abençoe. Obrigado. Que honra para mim hoje falar para essa mulherada, mas tem algumas coisas encravadas no meio do jardim. Alguns escravos no meio do jardim, né? Alguns homens também participando dessa reunião tão importante da nossa igreja, tão relevante, que tem trazido tanta coisa positiva para a nossa igreja. Quero agradecer a toda a liderança das Mulheres de Ouro, pela dedicação de vocês, pelo carinho de vocês, por vocês estarem aqui de forma incansável toda semana, com um louvor gostoso, com uma palavra gostosa, preparando o ambiente para que as mulheres sejam não apenas muito bem tratadas, mas sejam também pessoas trabalhadas. Algumas coisas que têm que ser trabalhadas na nossa existência. Eu quero trazer uma palavra hoje envolvendo mãe e envolvendo mulher. E essa palavra, ela é muito interessante, porque ela aborda a vida de uma mulher que pouca gente dá atenção para ela. Eu já preguei sobre essa mulher em outra oportunidade aqui na igreja. E são os únicos 2 sermões sobre essa mulher que eu já ouvi na vida. E talvez você vai entender por que agora. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, verso 16. Mas que bom que vocês estão animadas desse jeito, hein? Quantas mulheres nós temos aqui mais ou menos hoje, hein? Alguém contou? Não? Podia aí contar? Uma conta do lado de cá, outra conta do lado de lá? Queria ter uma noção de quantas mulheres vieram aqui hoje. Né? Podia contar mulheres, contar os homens também, tadinho, porque eles também merecem ser prestigiados, né? Então, muito jóia ver o que Deus está fazendo aqui. 1 Reis, capítulo 3. Nós vamos ler o verso 16. Amém? Se você puder ficar de pé, eu gostaria que você ficasse de pé para ficar mais fácil oferecer sua Bíblia a quem está do seu lado. Não sei se você sabe, mas muito em breve nós estaremos na nossa nova sede. A obra acústica já está nas paredes praticamente pronta. Já estamos agora partindo para o teto. Finalizou a parte acústica, a gente já consegue fazer culto lá, porque não vai incomodar a vizinhança. O ar-condicionado já está comprado, mas talvez não esteja instalado tão rapidamente, mas não tem problema. A gente passa um calorzinho, mas no ambiente nosso. Então, a gente está caminhando para essa nova etapa, e daqui a pouco as Mulheres de Ouro vão estar reunidas lá, assim com aquela multidão de mulheres, porque nós temos um monte de prédio ali, cheio de mulher, né? Cheio de mulher, cheio de TPM, cheio de... Então, nós vamos tratar essa mulherada lá, e então ore por isso. Vai ser um momento muito gostoso de Deus na vida da igreja, a mudança para aquela nova sede. Quando eu olho ali aqueles, deve ter uns 12, 13 prédios ali, né? Em volta da gente, fora o Barra Bale. Estou falando só ali dos prédios em frente à igreja mesmo. Nossa, quanta gente que tem ali. Se vocês amarem aquele lugar, se vocês começarem a rodear aquele lugar com oração, se vocês começarem a profetizar sobre aquele lugar, olha, nós vamos botar 2.000 mulheres ali, 3.000 mulheres ali, toda quarta-feira às 18 horas. Você acredita nisso? Quem acredita? Quem acredita? Amém? Amém. Irmãos, está na nossa mão fazer uma coisa inédita nessa cidade para as mulheres. Então, vamos ler esse texto. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 28, nós vemos assim: um sábio veredito. Certo dia, 2 prostitutas
compareceram diante do rei. Uma delas disse: Ah, meu senhor, essa mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, essa mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, essa mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então, ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado, e pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto, mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: Não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: Não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: Esta afirma: Meu filho está vivo e o seu filho está morto, enquanto aquela diz: Não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: Tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou: Cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: Não será nem minha, nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu seu veredito: Não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Que Deus nos recompense e nos abençoe e tenha misericórdia de nós, porque tem coisa que é recompensa e tem coisa que é pura misericórdia, através da sua palavra nesse momento. Amém? Senhor, fala com a gente agora, em nome de Jesus. Amém. Essa história é muito conhecida. E essa história é mais uma história daquelas que nos ajuda a fazer o que muitos poetas tentaram fazer: definir em poemas, em prosas, em crônicas a mulher. E definir em poemas, em prosas, em crônicas, mais do que a mulher, definir um sentimento muito profundo, muito poderoso, o sentimento mais poderoso que pode haver dentro de uma mulher, que é a maternidade. Não há coisa mais nobre na vida de uma mulher, humanamente falando, que a sua maternidade. Não há nada que ela possa fazer, executar, mais poderoso do que gerar um filho. Ah, mas tem uma mulher aí que ela é presidente da Petrobras. Presidente da Petrobras, qualquer uma pode ser, se preparar. Agora, gerar um filho, esse negócio é sobrenatural, irmão. Esse ser se formar dentro da mulher, nadar dentro de um útero, formar dedo, formar a mão, formar a cabeça, formar a orelha, os cabelinhos, e de repente vir ao mundo e ainda parecer com você. Não é incrível isso? Alguém faz isso em laboratório? Alguém faz isso com um curso de Harvard? Alguém faz isso com algum curso, alguma especialização de Oxford? Não. Só a mulher faz isso. E faz pela natureza única e exclusiva que Deus lhe deu: a maternidade. Ah, minhas queridas irmãs, muitas coisas são ditas de forma a produzir emoção e valorização da função nobre da mulher, a maternidade, e da especialidade que a mulher tem no seu dia a dia. Mas eu acho que esse texto aqui nos ajuda a pensar coisas muito poderosas sobre a mulher e a maternidade. Talvez algumas aqui não sejam mães hoje. Mas serão amanhã.
E podem ser de filhos gerados em seus ventres e de filhos gerados em outros ventres. E podem ser de filhos recém-nascidos ou de filhos que já até têm alguma história de trauma para contar. Porque quantas crianças que são adotadas já com 8, 9, 10, 12 anos, 13 anos, e quantas moças que são muitas vezes já até mulheres, já têm uma vida já assim com um monte de percalços, mas alguém um dia vira uma figura de mãe para aquela pessoa e restaura o que se havia perdido. Uma moça prostituta, ela foi morar em Ipatinga, e lá em Ipatinga, ninguém sabia que ela era prostituta, mas ela tinha traumas na vida. E aí ela conheceu uma família, e aquela família foi mãe e pai para aquela moça. Ninguém sabia que aquela moça era prostituta, ninguém sabia. Ninguém sabia. Ela nunca mais deu qualquer sinal de que havia passado por esse caminho. Ela foi restaurada. Maternidade restaura. Paternidade restaura. Cuidado restaura. Mas o que podemos dizer sobre as mulheres e mães, com base nesse texto? Eu quero fazer uma descrição bem realista disso. Eu quero fazer uma descrição bem clara disso. Eu quero que a gente pense na sua vida como realmente ela é. Porque mulher fantasia muito. E porque fantasia se decepciona demais. E porque fantasia, às vezes, não consegue lidar com algumas questões que não são tão absurdas. Não consigo administrar algumas coisas que dava para administrar. E aí, bota tudo a perder. Queridas irmãs, qual é a primeira coisa que eu quero falar sobre as mulheres e mães? É que as mulheres erram, e até as mães erram. Pastor, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque enquanto mulher, a gente já sabe que erra, porque todo mundo erra. Mas o problema é que as mães não aceitam quando erram, se culpam, e tem mãe que porque um dia falhou com um filho ou uma filha, os anos se passaram e a culpa continua. E essa dor se avoluma. Irmãos, não tem um pai ou uma mãe que não erre. Meu Deus, quantas vezes eu errei com os meus filhos? Quantas vezes? Quantas vezes não dei atenção ao que eles queriam naquele momento? Quantas vezes não valorizei alguma coisa que eles me contaram de maneira assim, pai, eu fiz um gol que eu peguei a bola assim e tal, e eu com a cabeça a mil, não valorizei, não dei muita atenção. Quantas vezes aquilo foi péssimo para eles e eu nem me toquei que foi. Meus amados irmãos, só de mulher 435 mulheres? Olha aí, fora as que estão trabalhando aí. E fora na internet. China, na Argentina tem também? Vamos vetar o sinal para a Argentina, estou brincando. Estou brincando. Época de Copa mexe com o coração da gente. Minhas amadas irmãs, versículo 16, como é que a gente lê? Certo dia, 2 prostitutas deixaram de ser mãe porque eram prostitutas? Não. Deixaram de querer cuidar dos filhos porque eram prostitutas? Não. Deixaram de amamentar porque eram prostitutas? Não. Elas queriam ser mães, mesmo sendo pessoas que viviam um caminho bem complicado de vida.
um caminho dolorido de vida, um caminho podre de vida. Quando eu vejo um governo federal fazendo uma campanha, valorize a prostituta, vamos profissionalizar a profissão mais velha do mundo. A profissão mais velha do mundo não é prostituição não, querido. Porque Adão e Eva não eram prostitutos não. Mas palhaçadas que são faladas, a profissão mais velha do mundo. A profissão mais velha do mundo é o cultivo. É trabalho, é valorizar a semente, é valorizar o campo, é podar a árvore, é cuidar de jardim. Então não é prostituição. Queridos, 2 prostitutas, mas eram mães. Valorizavam isso. Algumas mães não aceitam que podem falhar. Qual é o resultado disso? Primeiro, mentira para encobrir a falha. A falha vira 2. Segundo, visão distorcida de si mesma. Por acreditar ser perfeito, por acreditar que a mãe não pode falhar, isso vira uma patologia. Muitas vezes o que o filho mais precisa de uma mulher e de uma mãe é ouvir assim: ih, filho, desculpa. Ensina mais do que o grito que foi dado. Ensina mais do que a provocação que foi feita. Ensina mais do que a ameaça que foi levantada. Dizer: filho, olha, desculpa. Terceiro, algumas mães que não aceitam que podem falhar, elas têm incapacidade de perceber as consequências das falhas cometidas. Quarto, a distorção do ensino fundamental ao filho sobre nossas fragilidades e a necessidade de saber pedir perdão, bem como perdoar. Quando uma mãe se coloca como uma Mulher Maravilha, os seus filhos entendem que não podem dizer: mãe, eu fiz um negócio errado lá na escola. Porque como eu vou revelar os meus defeitos, que eu peguei a borracha do coleguinha, que eu bati na amiguinha, que eu mordi o amiguinho, para essa mulher perfeita que não admite que erra? Ela não vai aceitar o meu erro, ela vai me punir, ela vai me machucar, ela vai me castigar, ela vai me acusar, ela vai jogar na minha cara. Mulher, mãe, por favor, aceite que você é falha. Elas eram mães. E pelo que a gente lê aqui, certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: ah, meu senhor, essa mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. Eu dei à luz um filho. Ela descreve isso de uma maneira muito legal. Ela não fala assim: eu tive um filho, eu engravidei, nasceu neném. Não! Eu dei à luz. Eu estou lendo aqui na versão NVI, é a melhor versão que nós temos no mercado aí. Ela fala como algo luminoso nas trevas de vida que ela vive. Ela fala como algo iluminado nas trevas de atitude que ela vive. Queridos, as mulheres erram e as mães erram. Nós precisamos começar a aceitar os nossos erros, se nós queremos melhorar. Enquanto você bater firme e empacar, e não aceita a opinião de ninguém, e não aceita a opinião do filho, e nem do pai, nem da mãe, e nem do namorado, e nem do noivo, de ninguém, queridas irmãs, vai ficar difícil melhorar. Nós temos uma mania de justificar tudo que fazemos. A gente consegue justificar tudo. Não, eu matei, mas eu matei porque eu vi um filme. Aí no filme, na hora eu lembrei, aí te arruma desculpa. Querido, suas desculpas não melhoram você. Mas reconhecer onde você falhou pode levar você para uma grandeza que você jamais imaginou. Segunda coisa que eu queria dizer sobre mulheres e mães.
é que as mulheres e mães têm carências gigantescas, mesmo parecendo tão fortes. A mãe da gente parece que é a coisa mais poderosa do mundo. Porque aguentar essa pressão toda, aguentar essa cobrança toda de marido, de filho, e filho cobra e já chora, porque a linguagem da criança é o choro. Dá uma olhada no versículo 17. Uma delas disse: ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. O que a gente está aprendendo aqui? Que duas mulheres prostitutas não tinham dinheiro para morar numa casa sozinha com o seu filho. Elas dividiam a casa. As casas já não eram grandes naquela época. As casas já não eram com tanta estrutura naquela época. E ainda assim elas tinham que dividir. Você já imaginou dois nenéns chorando no mesmo ambiente? No mesmo kitnet? Você imaginou que é quando um dorme, o outro grita? E aquelas mulheres tendo que viver da prostituição e dividindo o aluguel, vendendo o corpo para pagar esse aluguel. E vai dizer o texto: onde dei à luz um filho, nenhuma outra pessoa se achava na casa. Uma pergunta que eu quero fazer: cadê o pai? Cadê o pai? Eu divido casa com ela, eu dei à luz um filho, onde nenhuma outra pessoa se achava. Ela está dizendo: rei, eu estou aqui para te colocar uma questão, eu sou uma mulher sozinha, eu estou criando meu filho sozinha. Que gigantesca necessidade ela tem. Talvez ela não tenha respeitado nem o seu resguardo. Talvez tenha ido para os braços dos homens ainda em resguardo. Porque ou faz isso ou não tem o que comer. Ou faz isso ou não tem como pagar um aluguel. Pastor, mas está errado. Pode estar errado ela se prostituir. Mas não está errado ela querer pagar uma comida para poder ter leite e dar para o seu filho. Veja a crise que essa mulher vive. Cadê o pai? Talvez você seja filha de um lar onde o seu pai também não estava lá. Ou talvez você seja filha de um lar onde seu pai estava, mas era melhor que nem tivesse. Ou talvez você é fruto de um lar onde o seu pai ou o seu avô, alguém, quando estava, também estava o medo. Porque você foi ameaçada. Quanta carência, né? Mãe é assim mesmo. Mãe tira da própria boca para o filho comer. Mãe passa frio, mas agasalha o filho. Mãe compra um remédio para o filho e continua com dor, sim ou não? Eu já vi gente fazer isso. A mulher com os remedinhos da criança e ela com a dor de dente absurda. Ela procurou ajuda. Pastor, tem como me ajudar? Alguma coisa que eu estou com a dor de dente? Você não comprou? Não, pastor. É que eu comprei esse negócio da criança que não tinha mais. Parte do coração. Mãe. Mulher mãe. Mulher mãe, agora ou futura. A gente precisa entender que gigantescas necessidades a vida pode ter trazido. Sublimá-las, ignorá-las não é o caminho. Nós temos um Deus Todo-Poderoso que nos dá muitas e muitas condições e muitas oportunidades de, através de pessoas
e do Espírito Santo tratarmos as nossas dores e necessidades. Você foi feita para vencer. Você foi feita para ser feliz. Não felicidade porque não há problema. Não felicidade porque tudo deu certo. Mas felicidade porque no papel que Deus te deu como mulher, e muitas aqui já como mãe, de ter um trabalho bem feito, de estar realizada, de se olhar no espelho e dizer, eu sou uma mulher, honrada, íntegra. Um homem não entendeu isso, me abandonou, mas eu olho no espelho e digo, eu fiz o que eu pude, eu continuo crendo no Deus Todo-Poderoso, para colocar os meus pés sobre a rocha, me fazer vencer esses desafios, e dar a volta por cima. Meus amados irmãos, ela era uma prostituta, mas nem por isso deixou de ser dedicada à mãe. Quem aqui é filha, valorize sua mãe, porque isso é a preparação para a mãe que você vai ser. Se você quer ser uma boa mãe, e a sua mãe foi uma péssima mãe, eu queria te dar um conselho: resolva a sua vida, libere perdão, dá um jeito com a sua mãe, porque isso vai liberar um peso das suas costas, para que você seja uma mãe. Não seja uma mãe que trabalha sob compensação daquilo que você não teve. Você vai perder a medida, porque ser mãe também é educar. E aí vale papai também. O Lucas está aí? Ontem eu cheguei e falei para o meu filho, você já leu a Bíblia hoje? E eu falo sempre, não li não, vou ler agora não. Ele tem um iPhone que aquilo ali é quase uma esposa. E eu, pode mandar. Falei, quando você crescer, você vai fazer da sua vida o que você quiser. Mas hoje eu sou teu pai e eu te amo. E eu quero o melhor para você. E sem palavra, não está com vontade de ler. Sem palavra, você não será o que Deus planejou para a sua vida. Então, meu filho, enquanto tu não lê o livro de João todinho, teu celular não vai ser devolvido. E tem mais, não tenta me enganar não, que eu sei o que diz cada capítulo. Então eu vou ler agora. Foi lá, quando ele abriu, pô pai, são 21 capítulos. Me ligou agora há pouco, pô pai, estou precisando do meu celular, pô, já li 10. Falei, meu irmão, não tem negociação, lê o livro todo que depois vamos ter uma conversa sobre o João. Meu irmão, na minha casa, eu tenho que valorizar os princípios que mudaram a minha história. Irmão, antigamente mãe tinha uma capacidade motivacional incrível. Falava assim, tá chorando? Vou te dar um motivo para você chorar. Olha que coisa motivacional. Não é motivacional? Rapaz, capacidade motivadora. Tá chorando? É um negócio motivacional, rapaz, olha. Né? E a gente aprendia a controlar emoções. Já gerava controle emocional. Agora não. Não pode falar nada, não pode dizer que é lá, não pode dar uma palmadinha, não pode falar não pode botar de castigo, não. E dá tudo para filho. Nós estamos destruindo a criançada. Nós estamos acabando com isso. Aí, depois você se culpa. Você não deve se culpar por dizer um não. Você não deve se culpar por não dar o que você não tem para dar. Eu fico vendo algumas mães se endividando no cartão, ficando desesperadas. Por quê? Porque o filho quer ter o negócio que o colega dele tem. Eu fui criado não tendo um monte de coisa que meus colegas tinham. Irmão, negócio de autorama, ferrorama, nunca tive esse negócio de irama, não. A única coisa que tinha lá em casa de irama era
o Colorama, que era um meio pêssego e um rosado, não era assim? O shampoo e o creme rinse? Era ou não era? Colorama, esse tinha lá em casa. Agora esses Rama aí, eu nunca tive isso. Será que eu sou meio doido por causa disso? Eu sou meio frustrado por causa disso? Será? Irmãos, eu nem tinha noção de grandeza de presente. Um dia, presente que eu tinha, assim, brinquedo que eu tinha, bola. Eu tinha umas bola plástica, bola não sei o que lá, bola, mas bola. Eu ia em qualquer lugar e ia com uma bolinha. Meu pai ia pegar o trem para fazer visita, meu pai era pastor lá em Marechal Hermes, ia fazer visita ao Oswaldo Cruz. Aí a gente ia pegar o trem, eu ia com ele. Eu ia com a bolinha no trem. Onde ia com a bolinha? Só. Um dia, uma senhora foi falar, eu vou dar uma bicicletinha para o seu filho. Uma senhora da Tijuca. Aí, fomos numa loja. Chegou na loja, tinha uma bicicletinha amarelinha. E ela ia comprar a bicicletinha. Mas eu vi uma roupa do Batman. Irmão, eu fiquei louco com aquela roupa do Batman. A máscara com a capinha e o cinto de utilidades. Gente! E a mulher falou, tal, vamos comprar. Eu falei, não quero não a bicicleta. Eu quero a roupa do Batman. E meu pai, não, pega a bicicleta. A bicicleta. E eu, não. Eu prefiro a roupa do Batman. Gente, graças a Deus que ela não me ouviu. E ela comprou a roupa do Batman e a bicicletinha. Porque senão eu ia ficar com a roupa do Batman, deixei de comprar uma bicicletinha. E meu pai não tinha dinheiro para comprar uma bicicletinha, não. Fui ter uma segunda bicicleta. Eu já devia ter meus 12 anos, 11 anos. Foi minha segunda bicicleta. Uma bicicleta usada. Sem paralama atrás. Quando passava na lama, meu irmão, que o maluco lá tirou o paralama, que era o dono dela, e um homem lá da igreja de Marechal, Mário Lúcio, comprou a bicicleta do cunhado dele e me deu. Foi minha bicicleta usada. Será que eu perdi alguma coisa porque eu não tive uma bicicleta novinha? Porque eu não tive uma Caloi 10? Eu nunca tive uma Caloi 10. Nós temos que parar de nos culpar, mulheres e mães, por não oferecer às pessoas o que não temos. Só podemos dar o que temos. E mesmo o que temos que pensar se podemos dar. Temos que parar de nos culpar por aquilo que não conseguimos. Mas devemos repensar por que não conseguimos. Faltou esforço? Faltou dedicação? Ou demos o nosso melhor e ainda assim não conseguimos? Temos que parar de achar que mãe é um ser que não precisa de ser reconhecido, respeitado, valorizado. A mulher era prostituta assim, vivia num perrengue, vendia o corpo para pagar um aluguel, dividia com a amiga, prostituta também, um cantinho lá. Mas estava dando leitinho para o filho dela, estava se virando. E como mãe tinha que ser valorizada. Terceiro lugar, eu quero afirmar sobre as mulheres e mães, que as mulheres e mães possuem uma missão estressante e podem determinar vida ou morte na vida de um esposo ou de um filho. Se tem função estressante, é a função de mulher e de mãe. Dá uma olhada no versículo 19 agora. Certa noite, essa mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. A mãe, uma das prostitutas, pegou o bebê, botou no colo para amamentar, morta de cansado. Dormiu. Acontece muito. Acontece mais do que a gente imagina. O seio farto em leite,
começa a sufocar a boquinha da criança, pressiona o narizinho, aquela mãe não se dá conta, porque está morta de cansada, e enquanto lutava contra o sono para amamentar o seu filho na madrugada, estressada, ela matou a sua prole, a única pessoa que a respeitava, porque os outros homens que ela conhecia só queriam usufruir do seu corpo. A única criança que olhava para ela e dava um sorrisinho e a valorizava como ser era aquele filho. E cansada, sonolenta, ela mata seu filho. Que tragédia. Mãe tem que dar comida, tem que saber se é necessário levar no médico, tem que dar medicamento na hora certa, tem que perceber se a orientação do médico é positiva ou negativa, porque às vezes o médico fala uma coisa e você vai na onda dele, teu filho está piorando, e você se continuar, daqui a pouco teu filho morre. Porque o médico deu a medicação, ele só esqueceu que o teu filho tem um probleminha, tem uma alergia, tem isso, tem aquilo. E quantas vezes a mãe sabe muito mais do que o médico daquilo que o médico fala, mas ele esqueceu de olhar de forma holística, que ele tem um atendimento lá em seguida. E aí a mãe fala assim, calma aí, vou parar com isso aqui, que isso não está bom não. E ela vai em outro médico fala assim, meu Deus do céu, se você não tivesse parado esse tratamento, seu filho estava morto hoje. Porque ele tem uma alergia, ele tem uma resistência a esse medicamento, e o teu filho ia ter uma parada cardíaca. Meus amados irmãos, que peso sobre os ombros das mulheres e mães. E o pior de tudo é a cobrança estética, não é? Fala a verdade. Nós homens também somos cobrados. Porque a gente também tem que andar arrumadinho, tem que andar bonitinho, cheirosinho, mas com mulher é perigoso demais o negócio. É muito pior, não é não? Porque tu vê cada um cara esquisito com a moça bonita, não é? Fala a verdade. O cara esquisito fala, como é que esse jaburu, rapaz, conseguiu? Mas o cara é presença, o cara é legal, o cara sabe falar, se portar. Um homem é um conjunto, não é isso, uma mulher? Agora a mulher não é só conjunto não, ele quer cada parte detalhada e de excelência. Não, mas ela é bacana, ela é legal, ela é inteligente. É, mas se ela não tiver toda, não serve não. Homem é assim. Mulher é o conjunto, não. Ele é meio esquisitinho assim, mas assim... Pô, o cara é legal, o cara, pô, trabalhador, pô, o cara tal, o cara animado, chega no ambiente assim, o cara é presença, não? Não fala isso, para não falar que o cara é bonito? Não, o cara é presença, né? Não é presença, não. Mas a mulher é sincera nisso. Homem não. Ela é inteligente, ela é mulher de Deus, ela é mulher de Deus. Ela é bacana, boa filha. Pois é, cara, sei que olhar o conjunto, pastor, mas... Pastor, estou chateado. Estou chateado. O senhor sabe o que ela comeu ontem, pastor? Depois do almoço, ela comeu 2 caixas de bombom garoto e chupou uma lata de leite condensado. Ele fica revoltado, o homem é assim. E quando você dá piti, quando ele fala, ele pode não falar, mas por dentro, irmão, ele está angustiado. Ele fala, gente, que cobrança sobre vocês. É complicado. É complicado ser mulher, trabalhar fora, cuidar de filho. E os peitos têm que ficar bonitos. Os moleques só... 3 filhos. Os moleques são sanguessuga. E depois o marido ainda fala, negócio aí... Deus mandou o silicone. Sério. Rapaz... Presente de Deus para a autoestima feminina, sim ou não? Presente de Deus. Não botar um negócio absurdo. Vou botar 2 litros em cada lado. Isso não é autoestima, isso aí é vulgar, coisa vulgar, né?
Pô, entendeu? Você é campeã lá da igreja. Você é campeã. Isso é coisa vulgar, coisa vulgar. Eu estou falando de autoestima. E a mulher que perde uma mama por causa de um câncer? Agora você entendeu porque que eu falei que foi Deus que deu essa tecnologia? Porque uma mulher que perde uma mama, e aqui na igreja a gente já tem mulheres que passaram por essa dor, às vezes para poder preservar a vida tem que arrancar as duas, sim ou não? Quando ela olha sem a mama, é como se ela estivesse morta já, é ou não é? Mas aí vem a tecnologia, ela bota lá um silicone e tal, e ela fica, puxa vida, minha autoestima voltou. Glória a Deus por isso. É Deus que abençoa. Então tem tudo, mesmo a estética pode ser feito com decência, com ordem, com respeito para a glória de Deus, e não ser um ato de vaidade absurda. Agora, minhas irmãs, as mães possuem uma missão estressante. E eu queria falar uma coisa para você, mulher, e você, mãe, para eu concluir aqui, depois só tenho mais uma afirmação. Se você não tiver atividades antiestressantes, você é tola, porque você vai morrer na praia. Homem, vai para um futebol, encontra com uns caras lá, com aquelas pernas horríveis, cabeludas, uns caras esquisitos, ele entra em campo, cada um corre atrás daquela bola, um chuta a bola no outro, toma bolada, não sei o que lá, eles gritam com o outro, xingam um outro, e no final está todo mundo sentado, feliz da vida, é ou não é? Eles se bateram, deram bordoada, eles se encarnaram, fizeram de tudo, mas no final estão tudo serelepe, feliz da vida. Mulher não entende isso. Mulher não entende isso. Vocês não entendem. Não entendem que aquele lugar é um lugar de recomeço, reconstrução emocional. Eles chegam lá e vão falar do futebol. Cada um ali é mais comentarista que o outro. Um encarna no time do outro. Gente, eu fui num jogo França e Equador, agora da Copa do Mundo. Cheguei lá naquele negócio, um jogo ruim, rapaz. 2 times ruins. Mas, meu querido, a torcida faz uma festa. O nego canta a música contra os vascaínos do lado, nego, segunda divisão. Aí fica um encarnando o outro, aí encarna no flamenguista, aí encarna no tricolor, encarna no botafoguense. Uma festa mexendo com o outro. Então, o nego faz a festa sozinho. Sozinho, o jogo horrível. O jogo nem precisava. Agora, uma festa. Queridos, nós temos que ter atividades revigorantes. O que você faz para revigorar suas forças? Você assiste um filme? Você para poder ouvir uma boa música? Você faz uma caminhada, mas não é uma caminhada assim. Não, uma caminhada reparando as casas, falando que bonito aquilo ali, que bacana. Puxa, nossa, que enfeite legal, coisa de mulher. Coisa de mulher, não gosta desse negócio? Então faz isso assim, ó, vai passando. Nossa, mas que bonitinho, nossa, que jardinzinho. Vai reparando, vai oxigenando de coisas positivas. Se você não tiver isso, mulher, você vai ficar maluca. Você vai ficar doida. Você vai ter problema cardíaco. Em último lugar, as mulheres e mães sabem melhor do que ninguém o que significa renúncia por amor. Versículo 21, a gente lê assim: ao levantar-se de madrugada para lamentar, meu filho, ele estava morto, mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. As duas, uma foi amamentar, o peito abafou a criança, ela morreu. Ela, quando viu que o filho dela morreu, ela pegou, botou do lado da outra, pegou o filho bom da outra, botou do lado dela.
Chegou de manhã, essa aqui acordou, falou, ai, meu filho está morto. Pegou o filho no colo, tal, ai, meu filho morreu. Quando ela olhou na carinha, falou, opa, não é meu filho não. Ela olhou para o lado e falou, você trocou, o seu filho é que morreu. Não, é o seu, é o seu, é o seu. Foram para o rei. Rei, ela trocou o filho, o dela é que morreu. Ela botou o morto do meu lado, pegou o meu que está vivo e pegou para ela. Rei, faz justiça, rei. Aí o Salomão, que pediu sabedoria a Deus, falou assim, já sei o que a gente vai fazer, me vê uma espada aí. Trouxeram uma espada daquela grande, falou assim, ó, bota a criança aí, vamos cortar no meio essa criança agora, na metade para cada uma, acabou a briga. Quando elas fizeram isso, o que aconteceu? Versículo 26, a mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou, por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, a que não era mãe verdadeira, né, disse, não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. Diante disso, o que o rei percebeu? Que aquela que abriu mão de ter o seu filho, deu o filho a outra, para que a criança vivesse, era a mãe verdadeira. E que aquela que disse, não, nem eu nem você, corta ao meio, não poderia ser a mãe verdadeira. Querida mulher e mãe, as mães sabem melhor do que ninguém o que significa renúncia por amor. A pergunta é, o quanto você tem exercitado a sua renúncia e o seu amor? O quanto você está disposto a perder alguma coisa para que seu filho tenha vida, para que sua casa tenha paz, para que Deus seja Senhor da sua família. Tem mãe que falta à igreja por qualquer coisa, o filho está aprendendo. Ah não, hoje eu estou meio cansada. Você renuncia à igreja, mas você não renuncia uma festa da família. Você não renuncia um show que alguém comprou um ingresso ou te deu um ingresso. Você não renuncia o salão de beleza. Você renuncia às coisas de Deus, renuncia à busca a Deus, renuncia à oração pelos filhos, à oração por um esposo que você quer ter, renuncia à intercessão por um marido que é vacilão, que está errando, mas que você pode moldá-lo pelo seu amor e pela sua oração. Renúncia. Que loucura. A mulher acordou de madrugada para amamentar. Depois ela vê que o filho dela está trocado, ela chora, mas ela vai até o rei e descobre que a outra prefere ver o filho dela partido. Ela renuncia de novo, ela fala, olha, pode ficar com ele, mas que o meu filho viva. Querido, querida irmã, a minha oração, mulheres de ouro e homens de valor, que é a questão, é que nós repensemos o que nós estamos sacrificando, renunciando, para que haja bênção de Deus, presença de Deus, amor, para que os nossos filhos olhem para a gente e falem assim, ali eu me sinto amado, para que a esposa sinta, o maridão, que ela é importante para você, para que o marido sinta, a esposa, que mesmo ele sendo um vacilão, que você é uma guerreira do lado dele, e que você também sabe apreciar as virtudes que ele tem, que você não é uma pessoa que só vê a furada, a podre, você não é urubu, você também vê os pontos positivos, e você fala para ele, amor, você foi grosso comigo hoje, a forma que você falou comigo, até estranhei, porque você não é isso. Mas eu sei que você é um homem trabalhador, um homem de bem. E eu sei que você ama a sua família. Estou triste com você. Mas nem por isso deixei de te amar. E sai.
Ah, se a gente aprendesse a bater com classe. Ah, se a gente aprendesse a bater sem grito. Ah, se a gente aprendesse a cobrar sem falar. Ah, se a gente aprendesse a dar, ainda que não esteja recebendo. E de alguma maneira ensinando que não estamos nisso simplesmente porque queremos receber, mas estamos nisso porque Deus nos ensinou a doar. Qual o sonho de um homem? Uma mulher carinhosa, que joga ele para cima, que acredite nele e que faça sexo com ele. Óbvio. Óbvio. Aí ela não dá carinho, só reclama e nunca está bem para desfrutar de uma intimidade. Que casamento que vai para frente assim? Se era só para conversar, não precisava casar. Sim ou não? Pastor, mas me faz tanta raiva que não dá nem vontade. Eu entendo. Eu te entendo. Às vezes dá tanta raiva na gente que não dá nem vontade de dar cartão de crédito. Todos nós temos reclamações válidas a fazer. Mas precisamos pedir a Deus a sabedoria que Salomão teve. Para, sem acusar, provocar a verdade. Para, sem prender e se negar, provocar a honestidade. Para, sem gritar e matar, provocar uma expressão de amor. Porque aquela mãe expressou amor diante de uma provocação sábia de Salomão. Ele disse: eu vou cortar o meio. Ela disse: não corte, dê para ela. Eu prefiro que a criança viva. Sábias ações produzem gestos de amor. Sábias ações ensinam aquele que não aprendeu em casa não, porque o pai dele era porqueira, a mãe dele não sabia criar filho não, mas se você falar isso para ele, já era. Mas você pode provocar uma situação. Mulheres, façam-nos felizes, e sejam felizes, mas não abra mão da felicidade no Senhor. Não aceite que a sua vida tem que ser um martírio, uma opressão, um desrespeito, uma maldade. Não. Você não nasceu para ser escrava dentro de casa, mas para ser mulher. Deus te abençoe. Amém.